Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Eu quero dar continuidade à palavra da meditação que nós temos ministrado durante essa semana, baseado no texto de Zacarias capítulo 1, quando nós vimos que o povo de Deus estava debaixo de cativeiro, estava humilhado durante 70 anos, escravizado, e não tinha forças mais para resistir às forças dos seus inimigos. E nós vimos que na palavra está dizendo que Deus estava indignado com aquela situação também. Então, muitas vezes a gente está sofrendo e a gente pensa que Deus não está se importando com o nosso sofrimento, mas Deus conhece as nossas lágrimas e conhece a nossa dor, e Ele está dizendo nesse texto que Ele também está indignado porque os inimigos estão tranquilos, porque eles estão sobrecarregando o povo dele, e Ele está dizendo também que Ele está disposto a se voltar novamente e acolher com misericórdia. Então essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos realmente renovados e fortalecidos, que não mais vivamos debaixo de escravidão e de jugo, mas que, ao contrário, nós estamos sofrendo algumas situações nas nossas vidas, muitas vezes como consequências de pecados que nós cometemos, de transgressões de algumas leis e mandamentos ou princípios de Deus. E não somente nós pecamos, mas também, às vezes, os nossos pais, ou os pais dos nossos pais, os nossos antepassados, de terceira ou quarta geração, cometeram alguns erros nas suas vidas, e muitas vezes então a família foi arruinada, a família perdeu os seus bens, muitas vezes está com uma luta, um sofrimento de repetição a cada geração, mas porque desprezaram o conhecimento de Deus. E no começo da palavra de Zacarias capítulo 1, Deus está falando dessa forma: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Não sejam rebeldes como seus pais, que eu mandei os meus profetas e eles não se converteram dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus é exatamente isso, que a gente possa se converter dos nossos maus caminhos e então nos voltarmos para o nosso Deus, porque Ele é bondoso e Ele deseja que nós alcancemos a sua misericórdia. E a promessa dele é exatamente isso, que Ele vai mudar a nossa sorte, que vai haver prosperidade, vai haver paz nas nossas casas à medida em que nós buscamos a face do Senhor. E dentro desse contexto, houve uma outra situação antes dessa do cativeiro babilônico, em que o povo de Israel estava escravo também na terra do Egito. E Deus levantou Moisés para estar trazendo libertação àquele povo, para que realmente eles não ficassem mais na terra da opressão, mas fossem para a sua própria terra e pudessem usufruir de uma terra que mana leite e mel, que pudessem então ter descanso dos seus inimigos também, e aí pudessem experimentar um tempo novo de vida. E nesse processo de libertação, Moisés foi conduzindo o povo durante um período de 40 anos, e depois deste período, então, Josué se levantou para fazer guerras ali contra os povos, vencer os inimigos daquela terra, e então eles possuírem a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Então, no texto de Josué, capítulo número 24, Josué, depois da entrada na terra prometida, ele chama o povo e diz da seguinte maneira, Josué 24:14, que eu quero ler: agora, portanto, temei ao Senhor e servi ao Senhor com sinceridade e verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui, uma convocação de Josué para tomar uma decisão. E aqui exatamente entra o poder da vontade, a decisão que nós, com livre-arbítrio, podemos decidir, que é servir aos deuses que os nossos pais serviram, continuar agindo das mesmas maneiras, andando nos maus caminhos que os nossos pais andaram, não que nós sejamos perfeitos, os nossos pais sejam culpados. Tanto os nossos pais, com todos os nossos antepassados, como nós, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E aqui a proposta que não somente Zacarias está fazendo no capítulo 1, vindo da parte de Deus, como Josué está fazendo para esse povo que estava ali entrando na terra que Deus prometeu, escolham a quem vocês vão servir. Servam a Deus de todo
coração, sinceridade de coração, com toda a verdade. E se vocês quiserem servir aos deuses dos seus pais, certamente, como aconteceu depois em Zacarias, haverá consequências. Andando nos maus caminhos, nós vamos colher os frutos maus daqueles nossos erros. Mas a decisão dele é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a convocação, essa é a decisão que cada um tem que tomar. A quem vai servir, que fruto deseja colher daquilo que está vivendo. Quer bons frutos, quer uma herança, quer a mão de Deus interferindo com milagres e operação, então decida-se em servir ao Senhor como único e verdadeiro Deus. Abandone os falsos deuses, aquilo que vocês têm corrido atrás, aquilo que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, e tome a decisão realmente de servir a Jesus como o Senhor da sua vida. Certamente você e a sua família serão salvos. Haverá paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus.